Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo, nova aqui, inscreva-se no canal. Eu tô aqui toda terça, sexta, trazendo casos solucionados com essa solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu no México, é uma história muito triste, é a história de uma mãe e a determinação para fazer justiça com o que fizeram com a filha dela. Mas vamos voltar no tempo para saber quem é esta mulher, Maricela Escobedo Ortiz. Ela nasceu em 12 de junho de 1958 em Piedras Negras, no Egito. Ela era casada e quando ela terminou os estudos, ela foi trabalhar como enfermeira na sede do Instituto Mexicano de Seguridade Social, que fica localizado na cidade de Juárez, no México, uma das cidades mais violentas do México. A Maricela mudou-se com a família dela e ela resolveu que, como eram 7 pessoas na casa dela, o marido e 5 filhos, Pablo, Juan, Manuel, Jéssica e Rubi. E aí ela era uma pessoa que ela tinha ambição, ela queria que a família dela pudesse ter estudos melhores, condições financeiras melhor. Então ela, pensando nisso, ela se mudou para El Paso, no Texas. Então, ela se mudou para lá, mas ela viajava todo dia para o México para trabalhar na Previdência Social. É bem perto, viu, gente? A distância é bem perto. Então, ela fez isso. Ela simplesmente resolveu que ia cuidar da família dela, mas os filhos iam estudar em escolas melhores e tal, mas ela continuaria trabalhando lá, no serviço de carpintaria. E ela continuaria trabalhando lá naquele hospital. Ela ficou lá por um tempo, e aí depois de alguns anos, os filhos cresceram, os filhos acabaram se mudando para lugares diferentes dos Estados Unidos, então a Maricela ela resolveu voltar para o México. Ela já havia se estabelecido, então, com a filha dela, ela levou a filha dela, a Rubi, que na época tinha 14 anos, e os outros filhos ficaram por aí pelos Estados Unidos. Lá no México, depois de muitos anos isso, ela montou a carpintaria cuidava de tudo, de fazer mesas, portas, então ela tinha uma vida confortável e continuava trabalhando, a filha estudava no colégio particular de freiras, e durante esse período escolar, a filha dela, a Rubi, ajudava nos trabalhos, né, ali da carpintaria. Aí um dia chegou na carpintaria um rapaz chamado Sérgio Javier Barraça Bocanegra, de 22 anos, que procurava trabalho. Ele disse que queria manter a filha dele de 5 anos, ele era separado, segundo ele. A Maricela ela não precisava de funcionários, mas ela contratou o rapaz para trabalhar quando ela precisava por alguns dias. Ela ficou meio com pena dele, e eis que o Sérgio viu a Rubi, de 14 anos, uma adolescente. E segundo ele e ela, foi amor à primeira vista. Olha a diferença de idade. Começaram a namorar, algo que eu jamais teria permitido se fosse filha minha, um rapaz de 20 com uma menina de 14. A mãe, obviamente, ela se opôs ao relacionamento. A Maricela até consultou um advogado para saber o que legalmente ela poderia fazer para impedir o relacionamento dos dois, mas o advogado falou que não tinha nada para fazer lá no país dele. Se aqui nos Estados Unidos e você de 20 anos saiu com uma menina de 14 e dormiu com ela, você vai pra cadeia, e por uns bons anos. Então, ela falou, bom, fazer o quê? Então, permitiu o namoro, que não tinha nada, porque senão era capaz da menina se afastar até dela. Aí, passou ali um tempo, chegou aos 16 anos de idade, a Rubi e o Sérgio foram morar juntos. Isso mesmo. Por algum tempo, a Rubi estava ali conversando com a família dela, só que de repente ela parou de conversar com a família dela. Aí era o Sérgio já a isolando. E aos 16 anos de idade ela ficou grávida. Só que quando ela ficou grávida, nesse período aí que ela foi morar com ele, ela ficou uns meses sem conversar com a família. Porque ele deve ter proibido alguma coisa. Só que aí ela pegou e foi conversar com a mãe dela e voltou a ficar próxima da mãe dela e elas se tornaram, assim, inseparáveis. E ela passava o dia na casa da mãe e à noite ela voltava para casa. Só que aí o casal começou a ter problemas financeiros, econômicos. Aí o Sérgio perdeu o trabalho. Então a Maricela cedeu um pequeno apartamento que ela até usava como depósito para eles morarem ali e ficarem ali instalando-se como se fosse a casa deles. O relacionamento entre a Rubi e o Sérgio era péssimo, cheio de conflitos, discussões, inclusive abusos físicos. Mas a família dela não sabia disso. Aí o Juan Manuel, que é o irmão da Rubi, ele foi visitar o apartamento da mãe dele, onde moraria o casal, que foi cedido, mas ao local, quando ele chegou, já estava vazio. Aí ele falou, será que eles mudaram? Não falou nada para minha mãe? Aí a Maricela, ele contou para ela, a Maricela foi lá e simplesmente eles tinham mudado. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Aí ela pegou e foi na casa da mãe do Sérgio. O Sérgio estava lá com a filha dele nos braços, que o bebê tinha nascido, e disse que a Rubi tinha ido embora com outro homem. E fechou a porta na cara da mãe da Rubi. A mãe dela sentiu que havia algo errado no comportamento dele. A mãe começou a ficar desesperada, pensando, minha filha talvez foi vítima de tráfico humano. Ela começou a procurar a filha dela em bares, bordéis, achando que ela poderia estar nesses locais. Ela pediu ajuda das autoridades, mas eles as ignoraram, alegando que a Rubi foi embora por conta própria. A mãe ofereceu, então, uma recompensa. Que se alguém soubesse algo da filha, ela daria o dinheiro, uma recompensa. Aí apareceu um rapaz que disse que ele tinha conhecimento de quem tirou a vida da Rubi, que foi o Sérgio, porque o Sérgio contou isso para ele. Aí o Sérgio foi intimado pela justiça. Só que ele foi intimado inicialmente porque ele pegou a filha dele sem autorização da mãe. É isso que a justiça lá determinou. Mas ainda não tinha como autuá-lo no caso da Rubi.
as autoridades não tinham encontrado o corpo. Então, esse jovem que denunciou, o tal do Ángel Gabriel, ele disse que ele teve essa informação porque ele tinha ouvido da boca dele que o Sérgio tinha eliminado a Rubi e que a Rubi tinha sido jogada num lixão. Mas depois ele também ouviu falar que tinha levado o corpo dela para um local onde tinha porcos. A família da Maricela acabou obtendo a custódia da neta, né, da filha da Rubi, e o Sérgio, por enquanto, ainda não tinha nada para autuá-lo pelo acontecido com a Rubi, como eu falei. Ela começou a fazer caminhadas com cartazes durante uma semana inteira, onde ela morava na cidade, onde que ela queria que houvesse o julgamento. Ela não sabia onde o corpo da filha dela estava, mas as autoridades, como não estavam fazendo nada para prendê-lo pelo ocorrido, então ela começou a ser investigadora. E ela empreendeu uma luta incansável para descobrir e levar à justiça o homem que acabou com a vida da filha dela. Em abril de 2009, ela viajou, a mãe da Rubi, com seu companheiro, junto com uma delegação de departamento de desaparecidos. Ela andava quilômetros e quilômetros e quilômetros com faixas, com cartazes. E aí muitas testemunhas foram ouvidas por causa do caso da Rubi. Os depoimentos dessas testemunhas falaram que o Sérgio confessou durante uma comemoração onde ele havia bebido muito. O Sérgio confessou que eliminou a Rubi para essas pessoas e o padrasto dele, Rafael Gomes, o ajudou a transferir o corpo da Rubi. O Sérgio, ele confessou depois que ele praticou o crime. Naquele dia 29 de abril daquele ano, quando o caso parecia ter levado para um desfecho totalmente inusitado, algo, gente, incompreensível aconteceu. O tribunal no México, que é composto por 3 juízes, absolveram o rapaz. Por quê? Porque eles disseram que a prisão dele foi ilegal. A Maricela começou a gritar lá dentro, ficou tão chocada que ela teve que ser removida de dentro do tribunal. Apesar do Sérgio ter confessado que tirou a vida do Rubi e que ele pediu a ajuda do irmão dele, do Andy Alonso, e de um amigo também que ajudasse a mover o corpo, a polícia disse, a justiça no México, para você denunciar alguém, você não pode denunciar sozinho. Você tem que estar na presença do promotor e de um advogado. Isso mesmo. Como o Sérgio confessou e ele não estava nem com o advogado presente, também não pediu nenhum, e também nem na presença do promotor, então não pode. Gente, o que é isso? Uma pessoa confessa o crime, é anulado. Claro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem a tal da Lei Miranda. Você tem que falar lá para a pessoa que os direitos dela, que ela tem o direito de ficar calada, que ela não é obrigada a responder nada, mas que ela, se quiser um advogado, ela terá o direito de ter um advogado, pago pelo Estado, tal. Todo país tem uma coisinha assim para dizer. Mas agora lá, não. Não, você confessou o crime, mesmo seus direitos tendo sido lidos, mas seu advogado não estava presente nem o promotor. Imagina, você prende a pessoa na madrugada, você vai acordar, peraí, vou arrumar um advogado aqui agora na madrugada, acordar o promotor, né, a justiça, porque eu preciso confessar um crime? Gente, o que é isso? Que lei mais absurda é essa? Então, por causa disso, gente, ele foi inocentado. Isso mesmo que vocês ouviram, o Sérgio foi inocentado. Os juízes acharam que as provas apresentadas pelo promotor especial da investigação do caso do ocorrido com a Rubi foi insuficiente porque o Sérgio, como eu falei, se envolveu nessa confissão sem a presença dessas pessoas, um funcionário do Ministério Público ou de um juiz e por aí vai. Como eu falei, uma lei absurda. Então, essa confissão não teve valor alguma para o juiz e por isso que ele acabou sendo absolvido. E lá são 3 juízes que julgam, né? Não é um tribunal do júri, como a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais. No dia seguinte da absolvição dele, a mãe da Rubi se levantou e começou a marchar novamente e começou a protestar incansavelmente para exigir que esse tipo de crime que está acontecendo o tempo todo, um monte de homem eliminando mulher por aí, parasse. E ela se vestiu várias vezes de forma engraçada. Uma vez ela marchou vestida de palhaço. Exatamente porque ela disse que ela queria insultar o judiciário que fez isso com a filha dela. Eu até achei louvável, né? Um dia ela saiu totalmente sem roupa, mas a única coisa que ela colocou na frente dela foi uma foto da filha dela. A dor dela comoveu o México e ela se tornou um símbolo para outras mulheres que passaram pelo mesmo. Muitas mães que perderam as filhas. Mas a voz da Maricela começou a ser desconfortável para o governo do México por causa dos protestos dela. A Maricela, ela acabou, né, obviamente, apelando da decisão perante um tribunal de segunda instância. E o tribunal de segunda instância, apesar dessa lei absurda, decidiu revogar a sentença que absolveu o Sérgio e declarou o Sérgio culpado. Só que o Sérgio, gente,
ele já tinha dado do pé. Ele tinha sido condenado pela justiça agora por 50 anos, mas ele já tinha saído. Então, ele não tinha como ser encontrado. Então, a Maricela começou uma nova campanha para encontrar o Sérgio. Ela percorreu vilas, cidades, entrou em todos os bares, lugares perigosos onde havia qualquer pista que podia alguém dizer que aonde ele estava. A Maricela foi à capital, solicitou audiência com o presidente do México na época, Felipe Calderón, e ele, claro, se recusou a recebê-la. A Maricela resolveu percorrer 1.800 quilômetros a pé nesse protesto. E muita gente se juntou a ela com cartazes pedindo justiça. A Maricela tinha certeza de que o Sérgio estava no mesmo lugar onde o encontraram pela primeira vez. Então ela foi até onde ele morava e ele já estava morando com outra menor de idade. Isso mesmo, ele já estava com outra menina menor de idade. Ela informou a polícia na tarde de 12 de junho de 2010 que ele estava naquele local. Aí uma operação imensa aconteceu. Apesar da presença de 150 policiais estaduais e municipais, o Sérgio conseguiu escapar. Ficou claro que alguém da polícia havia o avisado. Por quê? Porque o Sérgio agora fazia parte de um cartel no México. E vocês sabem que eles pagam muito dinheiro para a justiça. E eis que ela descobriu que o Sérgio tinha se juntado com esse povo. E eles eram muito perigosos, essa facção, essa organização, que é considerada uma das mais perigosas do México. Aí o que a Maricela fez? Ela instalou uma vigilância permanente em frente à nova casa onde o Sérgio morava e ficou lá por 2 meses. Um dia ela viu o Sérgio saindo de casa acompanhado por um filho dele, ou seja, ele tinha tido filho com outra mulher. O irmão da Rubi, o Manuel e sua mãe seguiram o Sérgio. E ela viu que ele havia se tornado o comandante desta facção que vende substâncias ilícitas. Então eles perceberam que havia muito perigo e não era sensato ficar ali na frente da casa dele mais. Aí decidiram voltar para a cidade dela. Em 5 de dezembro de 2010, a Maricela decidiu ficar em frente ao palácio do governo, até que eles fizessem algo. Ela dormia na frente do palácio com o filho dela, Manuel, às vezes ao seu lado. Ela escreveu uma carta ao governador que a justiça seria privilégio para a sua luta. Os grupos de crimes organizados estavam desconfortáveis e irritados, porque a polícia estava na rua procurando pelo Sérgio. E o Sérgio era parte daqueles grupos lá, perigosíssimos. Então, eles estavam se expondo. Aí o atual governador, na época, Sérgio Duarte, né, ele ofereceu para emitir uma ordem de captura imediata. E a Maricela acabou até se encontrando na Câmara do Estado. Ela acabou se encontrando com várias pessoas importantes, onde ela detalhou todo o ocorrido, toda a investigação, as ações que foram feitas. E aí o governador assumiu um compromisso que a promotoria iria fazer o possível para responsabilizar, prender o Sérgio nesse sentido. No dia seguinte, 16 de dezembro, a voz do protesto da Maricela desapareceu. A ativista, essa mãe guerreira, que se tornou símbolo da luta, enfrentou batalhas contra criminosas organizações estatais, perdeu a vida na luta ao ser atacado por um único homem em frente ao palácio do governo, onde ela estava protestando e diante das câmeras de vigilância. Era um local que ela achava que era seguro. No momento do ocorrido, a Maricela estava com seu irmão Ricardo. As câmeras de segurança que cercam o palácio captaram o exato momento em que um homem, um veículo branco com uma arma de fogo, chegou até a Maricela. Ela percebeu, ela tentou correr, tentou escapar atravessando a rua, mas ele a disparou. O que ocorreu com a Maricela afetou a sociedade mexicana. As ruas da cidade onde ela morava estavam cheias de pessoas, protestos contra o ocorrido agora com a Maricela. O cortejo fúnebre começou por volta das 4 da tarde, teve escolta por uma dezena de policiais da patrulha municipal, federal, estadual e mais de 50 viaturas, bem como familiares, amigos, militantes sociais, mídias do mundo inteiro. Finalmente, a Maricela foi sepultada no mesmo cemitério onde eles haviam dado um túmulo para a Rubi. A Rubi nunca foi encontrado o corpo, mas eles fizeram um túmulo para a Rubi, apesar de não ter se encontrado, e a mãe dela descansou ao lado dela. Nos dias seguintes, um grupo de homens armados invadiram a carpintaria que ela tinha, da família dela, e colocaram fogo, o que causou um grande incêndio, deu uma perda total. E naquele dia eles abduziram o cunhado da Maricela, o Manuel Monte, e ele foi encontrado sem vida horas depois. Muitos dizem que a Maricela assinou sua sentença no dia que apresentou ao procurador-geral todas as informações sobre o Sérgio. O Supremo Tribunal de Justiça do Estado de Chihuahua, se eu falei errado, me perdoe, suspendeu aqueles 3 juízes que haviam libertado o Sérgio da prisão, porque, segundo o tribunal, haviam outras determinações na lei que os juízes não obedeceram e eles poderiam sair. Aí os filhos da Maricela, por medo, resolveram sair do país, porque ali perdeu a vida a Rubi, a Maricela e o cunhado dela.
Juan Manuel, o filho da Maricela, continuou a luta da sua mãe. E após um longo processo de investigação, eles prenderam algumas pessoas com o ocorrido com a Ruby. Henrique Jimenez Ravala, conhecido como El Wicked, como autor mental do crime, em 4 de junho de 2012. E contra a Maricela prenderam também Luiz Alberto Camacho Ramos. No dia 20 de abril de 2012, a promotoria informou que o Wicked, ele confessou que ele eliminou a Maricela e disse que fez isso após um acordo que envolvia organizações criminosas que estavam insatisfeitas com a presença da Maricela, causando muita tensão para a facção. O Wicked era o comandante dessa facção azteca. Ele era pistoleiro, acusado de ter tirado a vida já de 16 pessoas em um bar. Ele é um homem que ficou 2 anos ali preso, e ele misteriosamente faleceu na prisão. Então, muita gente acredita que ele foi eliminado por pessoas da própria facção, porque ele estava falando demais. E acredita que o Sérgio, ele acabou, gente, falecendo. Mas, por causa de um confronto entre ele e o exército mexicano. O exército, junto com outras 3 pessoas, eles tentaram, emboscar 3 pessoas e a polícia abriu fogo em todos eles e o Sérgio acabou perdendo a vida. Não houve justiça, infelizmente, para Ruby, eu diria, porque esse homem nunca cumpriu um dia na cadeia. Em 31 de janeiro de 2014, o Wicked foi encontrado, como eu falei, sem vida durante um ataque do coração. Ele havia contado ao advogado dele que ele foi forçado a declarar ser culpado, porque ameaçaram a esposa dele. Ele disse que ele não havia cometido esse crime, que ele não era o autor. E a autópsia determinou que o Wicked, ele não sofreu de ataque do coração, ele foi sufocado por outro prisioneiro por acerto de contas. Os Estados Unidos deram asilo para a filha da Ruby e provavelmente para alguns dos membros da família dela. Mas alguns membros da família da Maricela também refugiaram-se em outras cidades e países e eles preferiram não revelar por questões de segurança os nomes e as cidades onde eles estão. As organizações de direitos humanos, em cada aniversário do falecimento da Maricela, colocam velas em frente ao Palácio do Governo de Chihuahua. A luta, gente, aqui é para esclarecer que o caso continua ainda depois de tantos anos, porque muita gente participou no caso contra a Ruby e contra a mãe dela e também contra o cunhado dela. Em 2020, após 10 anos desde o crime contra essa ativista, mais de 4.000 velas foram colocadas em redor da casa do Palácio do Governo com o nome escrito Maricela. Uma placa que homenageava a Maricela como uma vencedora. E a vela simbolizava, segundo eles, a indignação, a solidariedade, ao desamparo, não somente dela, mas de toda a comunidade mexicana, para todas as mães que tiveram filhas perdidas na mão desse tipo de pessoa. O irmão do Sérgio foi declarado como autor do ocorrido com a Maricela e ele foi detido no tribunal criminal no Texas, porque ele havia fugido para cá, onde ele cumpriu diversas penas. Antes disso, ele havia acumulado 30 anos de prisão por roubo e agora eles têm prova que ele fez isso com a Maricela. A Netflix teve um caso a respeito, uma série contando isso, chamada As 3 Mortes de Maricela Escobedo. O seu caso foi reconhecido mundialmente. Por que 3? Porque dizem que ela morreu 3 vezes. A primeira vez quando o Sérgio tirou a vida da filha dela, a segunda vez quando o Sérgio foi absolvido e pela terceira vez quando a silenciaram. Sem dúvida, ela era uma mulher forte, com uma imensa determinação de fazer justiça pelo que ocorreu com a sua filha. Esse crime poderia ter sido evitado. Tem casos que eu digo que a gente tem que aprender com eles. Infelizmente, nós não vamos atribuir culpa aqui para Maricela, porque permitiu que uma filha de 14 anos se envolvesse com um rapaz de 20. Isso não passa, nós não temos que ficar aqui julgando pessoas que já perderam a vida. Mas que a gente aprenda com isso. Não permitir que um adulto se relacione com uma menina. Porque 14 anos, a gente pode ter menininha de 14 anos saindo com menininho de 14 anos, aquela coisa de mão dada, beijinho, mas peraí, um cara de 20 anos? Não, isso está errado. E era um rapaz que depois acabou se tornando muito perigoso. Então, eu acredito que, infelizmente, se esse Sérgio não tivesse entrado na vida da Ruby, todos eles estariam vivos hoje. A Maricela poderia ter evitado tudo isso? É difícil dizer, mas a gente tem que aprender com isso, que sempre há uma possibilidade que poderia ter sido evitado, não permitindo que esse homem jamais se aproximasse da filha dela. Talvez todos estariam vivos. Mas esse vídeo é simplesmente para contar essa história triste dessa mãe que é guerreira, ativista, e também para dizer que nós temos que ter controle sobre os filhos menores de idade. Para cada ação tem que haver uma reação. Então tá ali sua filha saindo com rapazes muito mais velhos, sempre no telefone,
Gente, quando essas coisas começam a acontecer e você vê que a menina não quer te ouvir, porque sabe que adolescente é difícil, você tem que colocar limites, sabe? Senão daqui a pouco tá ela aí fugindo no meio da noite, aquelas baixaria que o pessoal faz, né? Então, nós temos que agir com os filhos, cuidando deles até a maioridade. Essa fase 14, 15, 16, 17 anos, você tem total autonomia para os seus filhos. Veja com quem eles andam, veja com quem eles saem. Jamais permita que a sua filha saia de casa aos 16, 17, 18 para morar com alguém. Tudo bem, você é maior de idade, você vai cuidar da tua vida, mas a gente tem que saber que dentro da vida há desafios, mas há coisas que nós podemos talvez evitar. Então, muita gente, às vezes, não fazendo a coisa certa, acabam pagando com a própria vida. Essa história ela é dramática, não cabe a mim, como eu falei, julgar uma pessoa que faleceu, mas vamos aprender com esse caso. É o caso de Maricela. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam desse caso. O que vocês acharam daqueles juízes que absolveram eles? Com certeza houve muito dinheiro rolando lá, né? Mas a lei permite, mas eu não entendo como que o tribunal conseguiu reverter. Mas enfim, é o caso de hoje e eu gostaria da opinião de cada um de vocês sobre a Maricela e nos vemos em breve. Até mais.